já. Na verdade, a pandemia me pegou num momento muito assim inusitado, pelo seguinte: eu gravei um disco em 2019, que é Ao Redor do Precipício, e o disco Aham. ficou pronto no final de 2019, aliás, minto, no começo de 2020, né? E eu passei, aliás, desculpa, mais ou menos em maio de 2020. E eu passei praticamente desculpa, 2019. E eu passei o resto do ano de 2019 pensando na estratégia para lançá-lo. Então, procurei algumas gravadoras para ver como é que ainda era isso, como é que isso funcionava, ou se eu ia fazer as coisas por mim mesmo. E quando chegou no final do ano, eu decidi que ia fazer por mim mesmo, não ia fazer por uma gravadora. E comecei a Uhum. montar uma equipe para fazer o trabalho de divulgação do disco. Quando estava com tudo isso pronto, veio a pandemia. Tanto que o último dia que eu saí de casa, antes do primeiro lockdown que houve, em março, eu fiz um show dia 15 de março, Uhum. que ainda algumas pessoas já nesse fim de semana não fizeram show, tiveram shows adiados, mas o meu show era em 2 teatros, um em Maringá e em Londrina, de voz e violão. Eu fiz esses últimos 2 shows e vim para o Rio. No dia 18, eu tinha a gravação do clipe de Pergunta Urgente, que era o primeiro single do disco. Tá. Eu fui e voltei a São Paulo no mesmo dia. Fui lá, gravei e voltei. E depois disso fechou. Pois Então é. eu fiquei com um disco que tinha agora um vídeo sendo finalizado, um disco pronto, com capa impresso, né, prensado, né, e toda uma estratégia de lançamento e uma pandemia pela frente que prometia terminar em julho, Pois né, é, no pois primeiro é. momento. Né? É. Então, o que eu falei? Eu falei, bom, eu vou lançar o disco, cara. Eu já estou com esse disco pronto desde 2019, desde o começo de 2019, mais ou menos maio de 2019. Eu já fiquei o ano todo de 2019 para resolver. Agora que em 2020 eu vou lançar, ainda vou esperar. Eu falei, não, eu vou Pois lançar. é. Fizemos um trabalho bacana, eu acho que o disco teve uma exposição boa nas redes sociais, de uma certa forma, ele se aproveitou de um primeiro momento onde todo mundo estava trancado em casa, É. ou pelo menos quem podia ficar, e aí ele teve uma exposição boa e a gente fez um trabalho bacana de apresentar as músicas, algumas tiveram lyric vídeos, só a primeira que foi realmente um videoclipe, e a partir disso, é, assim, eu tenho feito um trabalho de manter esse disco, mas eu fiquei com um processo meio interrompido, porque a minha vida inteira foi gravar um disco, ou esse disco vinha de um show que eu vinha fazendo, testando músicas, ou eu vinha de uma turnê que eu parava e preparava um trabalho novo para ir para a estrada. E, Pode de crer. repente, isso enquanto eu lançava álbuns. E já tinha tempo que eu não lançava álbuns. É o primeiro álbum de inéditos depois de 12 anos. Eu lancei um disco em 2020, o último tinha sido em 2008. Então, para mim, eu estava voltando a esse processo de lançar um disco e ir para a estrada. E, de repente, a estrada foi Foi. interrompida. Então, eu ainda estou um pouco com isso entalado. Assim. Eu não consegui me colocar num processo de começar a compor de novo, pensar num trabalho futuro, projetos futuros, porque, na verdade, esse disco ainda está na minha cabeça. Eu preciso Claro. colocar uma turnê desse disco na estrada, mesmo que ela não se chame, até porque ninguém vai chamar a turnê Ao Redor do Precipício, ninguém vai. Né? Mas, mas, em princípio, assim, eu não pretendo partir agora de alguma coisa que não seja dar um desfecho para esse disco, lógico que pensando para frente, né? Mas e a partir daí a gente vai seguindo. Mas ele é fundamental para que o meu processo se complete e siga. Então a minha cabeça ficou muito aí. Eu me retirei, fiz algumas lives no começo, algumas lives corporativas, mas não é o meu barato. Não é meu barato, assim, você ficar olhando para uma tela que tem uma opção de gente com declarações que você não consegue ler, porque eu estou cantando, estou concentrado em tocar, então eu não vou ler uma frase, tá legal, gostei e tal, e você não vê as pessoas. Então, isso É. para mim, assim, eu que a vida inteira, por 30 e tantos anos de estrada, vendo o público na frente, reagindo a ele, de repente ter aquela tela de televisão para mim ver, eu achei muito esquisito, não é o meu barato. Não é tão ruim quanto fazer um show de playback, mas, Sim, mas, mas não tem a mesma vibe. não tem a mesma emoção, entendeu? Então, É. eu preferi, ao mesmo tempo, também tinha questão de colocar minha equipe em risco.
Claro. E de ter uma responsabilidade civil sobre isso. Claro. Então, eu achei melhor parar com tudo e falei, não, só vou pensar em voltar para a estrada quando tiver todo mundo da equipe vacinado e o público, pelo menos até 18 anos, está vacinado com 2 doses. Aí tudo bem. Eu me sinto à vontade para me expor e para expor as pessoas. Aí nós vamos, e lógico, com proteções, com cuidado, com máscara, com álcool gel e tal, mas aí a gente tem uma proteção básica, mínima, para a gente poder tentar voltar a uma normalidade, né?